Você está ouvindo o livro Olhos da Noite, escrito por Jeremias Alves Pires. Capítulo 1. Luan, o pequeno monstro. Cadê o caderno? Tá, ok, esse aqui. Nossa, já são 2 da manhã. Melhor começar a escrever logo. Ok. A razão pela qual estou em pé às 2 da manhã escrevendo neste velho caderno é tão somente a mortal solidão que determina a posição em que fui jogado neste mundo perverso, que define o que eu sou. Durante muito tempo, os demônios que normalmente as pessoas exorcizam em uma conversa, algumas vezes até banal com um ouvinte qualquer, me levaram a cruzar os vales mais sombrios do inferno. Hoje, acredito que encontrei uma forma de amenizar esse sofrimento, pois todas as minhas dores serão depositadas nessas linhas. Elas serão um ouvinte melhor do que qualquer pessoa poderia ser, já que ouvirão sem julgamentos, sem condenações, sem receio, sem medo. Porém, mesmo assim, falar de mim, do que eu sou, é complicado demais. Eu sou um ser amaldiçoado desde o nascimento. Meus olhos são cinzentos, sensíveis à luz. Por isso, durante o dia, eu uso um par de óculos escuros o tempo todo. Em alguns lugares, com claridade excessiva, eu sinto falta de ar, tontura, dor de cabeça. Não me exponho demais. Felizmente, minha pele morena não permite que se perceba isso. Meus caninos são pontiagudos e afiados como 2 navalhas. Sempre uso luva, pois minhas mãos... Bom, com uma aparência assim, cada dia desses meus 17 anos de existência foi cheio de rejeições e a pior delas foi a do meu pai, que me abandonou, e a minha mãe, assim que me viu na maternidade. Quando eu era criança, lembro que minha mãe me colocou em uma dessas escolinhas infantis. As outras crianças não se aproximavam de mim. Tinham medo. Até as professoras tinham receio de se aproximar. Um dia, na hora do recreio, as crianças fizeram uma roda em volta de mim e começaram a fazer cruzes com os dedos indicadores. E falavam em coro: morra vampiro, morra vampiro, morra vampiro. Era o que eles falavam, sabe? Eu apenas fechei os meus olhos e chorei. Em casa depois eu perguntei pra minha mãe: mãe, eu sou um vampiro? Mas o que é isso, menino? Foi que ela me falou. Quem te disse uma barbaridade dessa? Sabe? Eu nada respondi. Minha mãe não quis continuar a conversa e eu passei o resto do dia no meu quarto chorando. No dia seguinte, de volta à escola, as crianças continuaram a executar o mesmo ritual. Morra vampiro, morra vampiro, morra vampiro. Só que dessa vez elas fizeram ainda cada vez mais alto, sabe? Essas infelizes chegaram ao ponto quase de gritar nos meus ouvidos. Eu caí de joelho no chão e tapei meus ouvidos com as mãos, enquanto elas gritavam cada vez mais alto: morra vampiro, morra vampiro, morra vampiro. Eu não suportava mais aquilo, então eu fechei meus olhos e gritei, emitindo um som tão perturbador que mais parecia a vinda de uma criatura do inferno do que de uma criança. O rei como um ser animalesco, sedento por sangue. Realmente havia me tornado uma fera infernal naquele instante. Na ponta de cada dedo surgiu uma pequena garra semelhante a de um felino. Abri meus olhos, prontos para... Bom, mas foi então que eu percebi o que havia feito. O meu urro, ele tinha quebrado todas as janelas e as crianças estavam caídas no chão com a mão nos ouvidos,
rolando de dor. Isso me fez voltar à razão e pela primeira vez eu estava horrorizado com o que eu era e com o que eu podia fazer. Uma das professoras da escola, uma senhora gorda, de que eu não consigo me recordar o nome, ela ficou furiosa. Ela chegou com as duas mãos nos ouvidos, gritando para mim: Seu monstro maldito! As crianças falharam, mas eu não vou falhar. Sabe, ela disse isso. A cretina agarrou meu pescoço e me ergueu, balançando pra frente e pra trás. Ela era bem forte. E eu apenas uma criança, com cerca de 5, 6 anos, sei lá. Eu tava perdendo a consciência, estava morrendo no desespero. Eu segurei com força os antebraços dela com as minhas garras e puxei com vontade, arranhando a pele dela, fazendo o sangue jorrar. Ela gritou de dor. Nossa, meu rosto, o rosto dela tornaram-se rubros por causa do sangue. Eu rosnei novamente, preparando para desfechar, para fazer sei lá, um ataque, qualquer coisa assim. E meu alvo agora era a jugular da maldita. Porém, antes do meu ataque, ela cambaleou e caiu no chão. Naquela hora eu não entendi o que estava acontecendo. Eu somente, sei lá, alguns anos mais tarde que eu descobri que minhas garras possuíam um tipo de veneno paralisante. Eu achei que havia matado. E, portanto, eu resolvi fugir. Fugi dali. Com uma facilidade bizarra, eu escalei o muro da escola, pulei pelo telhado e eu comecei uma fuga. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu apenas seguia os meus instintos. De telhado, após telhado, até outro telhado. Não faço ideia do quanto tempo eu passei fugindo, eu só parei quando eu estava exausto. Foi só então que eu reparei que já era noite e a lua cheia brilhava, majestosa no céu. Senti o vento frio da noite soprando em meu rosto e isso me acalmou um pouco. A noite tem esse efeito de mim, sabe? É um efeito reverso ao dia, pois à noite eu me sinto muito bem. A luz da lua cheia tocava o meu corpo inteiro. Fechei meus olhos e pouco a pouco senti todas as minhas forças voltarem. Minha garganta, que estava dolorida por causa do ataque da tia maldita, é, como eu carinhosamente a chamava, parou de doer. Eu estava completamente restabelecido. Em agradecimento, eu uivei para a lua. Naquele momento, eu não era mais uma criança, eu era uma pequena fera da noite. Já sem o desespero nublando minha visão, eu me dei conta que eu estava em cima de um telhado de uma pequena igreja. Eu aproveitei de uma janela aberta e fui entrando, escalando as paredes feito um lagarto. A escuridão era suprema, mas eu posso enxergar através dela claramente, mais do que durante o dia. A escuridão é meu lar. Me deitei em um dos bancos de madeira e as cenas de tudo que eu passei, melhor dizendo, passou pela minha cabeça. Comecei a chorar. Senti a palma das minhas mãos se movendo sozinhas, então eu as trouxe para perto do meu rosto para ver um pouco melhor. E um pequeno corte havia surgido na palma das minhas mãos. E muito de repente esses cortes meio que se abriram, foram se abrindo, cuspindo uma pequena labareda de chamas vermelhas. E ali, em cada palma das minhas mãos infantis, um olho vermelho, luminoso como uma brasa, encarava-me. Eu gritei horrorizado quando eu vi aquilo. Então esses olhos se fecharam como se atendessem à minha vontade. Foi muito estranho. Não tenha medo, esses são os olhos da noite. Será seu instrumento mais importante quando seu trabalho começar. Foi isso que uma voz doce, fantasmagórica me disse naquele instante. Quem disse isso? Eu perguntei de volta, meio assustado, na verdade. Eu sou Luna, o anjo da lua, senhora da escuridão e da noite. Onde você está? Eu não consigo te ver, sabe? Eu não conseguia realmente vê-la. Então ela disse: Eu estou bem na sua frente, mas com seus olhos mortais, embora você consiga ver
através do manto das trevas, você não vai poder ver o mundo sobrenatural. Olhe com seus olhos espectrais. A Luna me ordenou naquele instante, sabe? Eu naturalmente não entendi nada, né? Eu era uma criança. Os olhos das suas mãos, sabe? Ela me explicou um pouco melhor. Eles lhe permitirão ver o mundo dos mortos. Aponte-os para mim, feche os seus olhos carnais e os use. Sabe, eu tava com medo, eu tava tremendo de medo. Mas mesmo assim eu fechei os olhos. Fechei meus olhos, levantei minhas mãos na direção da Luna, de onde estava vindo aquela voz. Então eu abri mentalmente os olhos da noite. Pela primeira vez eu vi a Luna, vi esse anjo, tão bela quanto o próprio luar, sabe? Nossa, ela usava uma armadura prateada, reluzente, seus cabelos negros, compridos, lisos como seda que vinham até a altura dos ombros. Sua pele era branca e reluzia como a própria armadura também. Ela possuía um par de asas de um material que me lembrava muito metal negro, negro como os cabelos dela, sabe? E caía um pouco sobre os seus ombros, seus olhos, olhos nos quais me passava uma paz tão surpreendente. Eu nunca havia sentido nada parecido até então. Ai, nossa, como você é bonita. Nossa, como você é bonita. Eu falei pra ela, sabe? Eu falei algo assim. Isso seguindo a inocência de uma criança, é claro. Obrigado, pequenino, ela agradeceu pra mim. Eu sou um anjo. Você é meu escolhido, meu guerreiro. A Luna me disse isso de uma maneira tão gentil que eu simplesmente fiquei muito encantado. Você ainda é muito jovem para entender aquilo que veio fazer neste mundo, mas quando chegar a hora certa você vai descobrir. Sozinho, mas vai descobrir. Mas saiba que eu sempre estarei lá e velarei por você, pequenino. Volte para casa, pois a sua mãe está muito preocupada contigo. Realmente, a minha mãe devia estar muito preocupada. Não, eu não queria voltar, eu estava muito assustado, eu me achava um vampiro, eu me achava um monstro ali. Eu vou fazer mal à minha mãe. Mas ela disse que não, o seu destino não era caminhar sobre a terra, me alimentando do sangue dos mortais. Você não é um vampiro. Ela me tranquilizou. Mas sabe, eu queria saber o que eu era então. Eu estava muito em dúvida. Mas ainda assim ela disse: na hora certa você saberá. Volte para casa. Não, eu não irei machucar. Você não irá machucar sua mãe, como você fez com os outros. Você não é um monstro. A Luna falou, sabe? Ela estava fazendo um esforço tremendo para me tranquilizar. Você apenas se defendeu, ela me disse, né? Os atos de hoje serão perdoados, mas você deve conter a sua fúria animal daqui para diante. Você promete que vai fazer isso? Cara, eu prometi, sim. Eu confirmei com ela. Eu nunca mais faria aquilo. E então voltei a chorar. A Luna se aproximou de mim e me envolveu com seus braços enquanto eu fechava os meus olhos e a abraçava forte. Ela então me beijou na testa e antes de sumir no ar, ela me ordenou mais uma vez: volte para casa, pequenino, volte para sua mãe. Não havia mais sentimentos obscuros em mim, sabe? Naquele momento não havia. Havia uma calma que eu nunca mais sentiria na vida. Então eu voltei para casa, acertei o caminho por instinto. E creio que isso seja mais do que um dos meus dons, talvez. Assim que minha mãe viu, ela correu até mim e me abraçou também. Eu contei para ela tudo o que havia acontecido e ela chorou. Disse que as crianças que haviam me atacado, elas estavam bem. Que aquela professora maldita havia acordado horas mais tarde, também, dizendo que tinha sido o pior pesadelo de sua vida.
Disse que havia visto o inferno. Mudamos de bairro e passei a estudar com professores particulares, para evitar o pior dos males que o homem pode carregar no peito, que é o preconceito. Hoje, porém, a minha mãe me deu uma notícia assustadora. Ela, ela conseguiu um emprego de zeladora em uma escola e uma vaga para que eu faça o terceiro ano. Eu só vou ter que fazer uma prova e tal, mas enfim. Ângelo, será bom pra você. Você não pode passar o resto da sua vida escondido do mundo, sabe? Minha mãe disse. Bom, mas de certa forma minha mãe tinha razão. Mais cedo ou mais tarde, terei mesmo que encarar as pessoas. O dia tá nascendo. E a energia que a noite me dá está indo embora. Bom, preciso dormir.